Shalom, queridos e amados. Com muita alegria, com muita paz, nós estamos dando início a mais uma aula em nossa Escola Profética Online. A primeira parte da aula nós vamos transmitir aberto para todos os nossos queridos amigos. E a segunda parte da conclusão nós vamos deixar disponível nossa plataforma, nossa escola, para os nossos alunos. Hoje iniciamos os estudos sobre Bereshit, ou o nosso Gênesis, o início. E nós vamos ter vários níveis de reflexão, de estudo. Primeiro nível, uma leitura panorâmica. No segundo nível, nós vamos fazer então um aprofundamento e vamos expandir até que no terceiro e quarto nível vamos aos segredos da palavra de Deus. E hoje vamos primeiramente fazermos uma oração, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê revelação para entendermos a palavra de Deus e que esta palavra venha despertar em nós o desejo de nos aprofundar no conhecimento do nosso Criador. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que nos abençoe nesta aula. Que o Senhor venha nos dar revelação e que essa palavra em nossos corações venha a multiplicar e viemos a ter uma colheita de 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Diga que assim seja. Queridos, nós estamos meditando, lendo a palavra todos os dias, porque nesse tempo em Israel começa a leitura da palavra de Deus, a Torá. E as crianças, elas são chamadas para aprender a palavra. Então eu vou dar essa conotação, vou dar uma introdução assim que vai cativar mais as crianças, os jovens que gostam da palavra de Deus. Quando diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando da palavra de Deus, a palavra que sai, a palavra viva, que nós traduzimos por palavra rema, ou seja, uma palavra que tem o poder de criar do nada. Exatamente assim que Deus criou os céus e a terra, com a sua palavra. Quando Deus disse, haja luz, não havia luz. Então a luz veio à existência, do nada. Então dessa forma, essa palavra que saiu da boca de Deus e criou do nada tudo que existe, é a mesma coisa que tem uma parábola de um certo rei, que ele queria que todas as pessoas o adorassem como Deus. E aí alguém disse para ele, um certo dia estavam caçando, se perderam na floresta, e ficou escuro, noite, e ninguém tinha como acender a luz. E o rei estava com muita raiva, querendo que as pessoas ali trouxessem a luz, E aí alguém disse para ele, rei, já que o senhor é Deus, faz aparecer a luz, faz brotar do nada a luz. Então, dessa forma, eles viram que ele não podia ser Deus, porque ele não podia criar a luz, ele não podia trazer a existência à luz. Então, só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Muito bem, antes da criação do universo,
havia pelo menos 7 coisas que já existiam. E na segunda parte da aula você poderá estudar sobre isso. Mas uma das coisas mais importantes que já existia antes é o Messias. Então o Messias, ele já existia, o espírito do Messias já existia antes da criação. E a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1 em diante, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Então, você pode agora voltar a milhões e milhões de anos, talvez um tempo infinito antes de existir, de começar a criação, e você vai entender que Deus, antes de começar tudo, Ele criou primeiro a palavra. Mas antes de ter uma palavra, Ele criou as letras. Aleluia! Então contam os sábios, e ensinam sábios, quando Deus vai criar os céus e a terra, primeiro Ele cria a palavra. Então a palavra, o alfabeto, já existia antes de Deus começar a criar os céus e a terra. Dizem os sábios, né? A importância da paz na criação dos céus e da terra. Quando Deus estava para criar todas as coisas, o céu implorou: Senhor, crie primeiro todas as coisas relativas a mim, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Porque observe que no princípio criou Deus os céus, vírgula, né? Ou dá um ponto e vírgula aqui, para um pouquinho, segura um pouquinho. No princípio criou Deus os céus, está falando de céus, tudo que há lá em cima, o trono de Deus, o universo. Não existe apenas o céu que nós vimos aqui, tá? Há 10 níveis de céu. Então, o apóstolo Paulo esteve no terceiro céu. O terceiro céu é chamado de o Gan Éden, né? O jardim do Éden. Então Paulo foi até o terceiro, mas existe mais. Então os céus, né? Na criação, o Senhor crie primeiro as coisas relativas aos céus, as estrelas, o sol e tal. Mas a terra insistiu: Hashem, desde que eu seja a primeira, crie as plantas e animais primeiro. A discussão egoísta não agradou Deus, pois Ele desejava que todos vivessem em paz. E assim Ele respondeu: farei vocês em turnos, céus e terra, até que a criação fique completa. Então, esta é uma parábola, esta é uma forma poética de começar o relato da criação. Então, no primeiro dia, farei os céus e a terra. No segundo, criarei o céu. No terceiro, a terra terá sua vez. Farei as águas cobrir o solo. No quarto dia, o céu terá nova chance, e nele colocarei o sol e as estrelas, mais uma vez para cima. No quinto dia, será novamente a vez da terra, embaixo. Encherei o oceano com peixes e as criaturas do mar. No sexto dia, será compartilhado pelo céu e a terra. Criarei Adão, tanto do céu como da terra. Seu corpo será feito do pó da terra, mas sua alma virá de mim, o céu. Então observe como Deus consegue Ele satisfazer os céus e a terra. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Ele cria algo primeiro em cima, depois embaixo, depois em cima, depois embaixo, e no sexto dia Ele cria algo no meio. E esse ser que Deus criou, que Ele colocou no meio, é o homem. E o homem tem uma parte de terra embaixo e uma parte de céu em cima. Só isto já nós poderemos aqui meditar por muito tempo. Do que somos feitos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para que viemos, para onde voltaremos.
E a Bíblia responde todas essas perguntas e diz que Deus nos colocou aqui para nós trabalharmos essa terra e criar aqui um ambiente favorável e preparar esta terra, porque Deus, Ele deseja um dia vir morar conosco. Então um dia os céus e terra se encontrarão aqui. Deus vai descer nessa terra. Aleluia. Então nós temos uma missão nesse mundo. Por isso que Deus colocou Adão para cultivar aqui o jardim, porque Deus deseja nos visitar. Pense como funciona quando nós vamos receber uma visita em nossa casa. A gente arruma tudo certinho, limpa, coloca em ordem, não é verdade? Então é isso que Deus fez. Ele coloca em ordem e prepara a casa. Então aqui, pense comigo, terra, casa. Então Deus preparou esta casa, a terra. Ele primeiro acende a luz. Aleluia. Então Deus criou primeiro a luz, né? Ele disse, haja luz. Então essa luz resplandeceu, demonstrando então o tamanho do amor de Deus que preenche todos os corações, todo vazio. Aleluia. Então nós vamos falar agora dos 6 dias da criação. Depois que as letras discutiram, e uma queria ser a primeira, a segunda, ou todas queriam ser a primeira, e isso é um segredo que depois vamos ter na segunda parte. Os 6 dias da criação, vamos lá. No primeiro dia, Deus cria a luz, o céu e a terra. Assim como quando você entra numa casa, a primeira coisa que você faz ao entrar na sua casa, você acende a luz, não é verdade? Depois você começa o seu trabalho. Todos que entram, chegam em casa, no escritório, em algum lugar que você vai trabalhar, você vai e acende a luz. Então a luz de Deus brilhou na escuridão e resplandeceu. No segundo dia, Deus faz o céu. Então a terra que Deus criara no primeiro dia estava coberta de água. A água estava acumulada sobre o solo até uma altura infinita. Não havia céu. No segundo dia, entretanto, Deus ordenou as águas: dividam-se em 2. Metade das águas deve subir, a outra metade deve afundar na terra, e eu afixarei o céu no meio. Aleluia. Então Deus nomeou o céu. A palavra chamaim. Manteve a água nas nuvens em forma de evaporação, para mais tarde enviá-la como chuva, para que as plantas na terra pudessem crescer. Aleluia. No princípio, queridos, quando Deus cria os céus e a terra, Deus criou um cordão, um anel ao redor da terra de água. E nesse tempo a pressão atmosférica era maior, e por isso havia mais, as pessoas duravam mais na terra e eram mais fortes. Os homens chegavam a durar até 1000 anos. Porém, no capítulo 6 de Gênesis fala que houve um rompimento, e as águas que estavam ao redor da terra, elas vieram todas de uma vez só, e houve o grande dilúvio. A partir daí o homem passa a ter menos de 100 anos, 70 anos, até 100 no máximo, 120. E isto porque nas próximas aulas, mais aprofundamento, nós vamos falar sobre isso. O que aconteceu? Que houve uma mudança na terra e os homens passaram a durar menos tempo de vida. Então isso está relacionado a esse primeiro dia, quando Deus faz um cordão de água ao redor da terra. Aleluia. Então essas águas que estavam lá em cima, que Deus colocou lá em cima,
mais tarde Deus enviaria como chuva para que pudesse crescer as plantas, né? Olha só, então no primeiro dia Deus cria a luz e Ele começa então a criar, né, aparecer o céu. No terceiro dia Deus cria a terra seca. Então observe, primeiro em cima, depois embaixo. Observe esse movimento que todos os dias Deus vai fazer isso. Deus vai de forma equilibrada. Ele primeiro trabalha em cima, aqui no nosso céu, o primeiro céu, depois na terra embaixo. Então nesse terceiro dia, a água ainda cobria a terra toda. Não havia ainda uma única parte seca. Então Deus ordenou ao anjo do mar: reúna toda a água, junta em alguns poucos locais, para que o restante do solo torne-se seco. O anjo do mar então perguntou: onde devo colocar a água que sobrar? Quase não há lugar suficiente sobre a terra para tanta água agora. Então Deus pressionou toda a água da terra junta e derramou-a em forma de oceanos, lagos e rios. O restante do mundo tornou-se seco. A água, entretanto, ficou tão aborrecida por estar aprisionada que ameaçou transbordar e cobrir a terra toda novamente. Então Deus disse: fique onde a coloquei, não inunde a terra seca. Isso quer dizer, Deus disse: você vem até aqui, daqui você não passa. Aleluia. Então o Senhor pegou um pedaço de argila e escreveu sobre o mar o seu nome de 42 letras e jogou nas águas profundas. E disse Deus então que enquanto estivesse o seu nome naquela argila, não poderia aquelas águas sair do seu lugar. Então no dilúvio foi quando as águas encheram a terra. Então isso de forma poética os sábios ensinam que está tudo escrito, isso tudo milimetricamente calculado por Deus. Então nesse dia, então Deus ordenou que a relva cobrisse a terra. Começou a nascer a relva, brotar no solo, a grama para os animais. E o Senhor criou todos os tipos de cereais, vegetais, ervas que as pessoas pudessem comer e ter prazer e ter boa saúde. Ordenou também à terra que apresentasse uma variedade de lindas flores para agradar nossos sentidos de visão e olfato, além de todos os tipos de folhas e arbustos. Esses maravilhosos exemplos da obra de arte de Deus podem ser admirados nos jardins, nos campos, em florestas, montanhas. Todas foram introduzidas por Deus no terceiro dia da criação. Então Deus ordenou que cresçam frutos da terra, e imediatamente surgiram milhares de tipos de árvores, cada uma com deliciosas frutas e formato de cores diferentes. Terceiro dia, Deus criou essas coisas. Aleluia! Então nós vamos anotar e escrever no primeiro dia o que Deus cria, no segundo, no terceiro, e gravarmos atentamente com imagens, figuras, para não esquecermos. No quarto dia, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas no céu. Havia 7 céus, um sobre o outro. Deus pôs o sol no segundo céu, e não naquele mais abaixo, pois de outra forma o sol queimaria o mundo inteiro com seu calor intenso. A lua faz uma reclamação. Quando Deus criou o sol e a lua, fez ambos do mesmo tamanho. E a lua disse a Deus: sempre que criaste um par, fizeste um maior que o outro. O Senhor fez 2 mundos, o Alam Razê, que é este mundo, e o Olam Rabá, o mundo vindouro.
Dos dois, o Olam Rabá é o maior, que é o mundo vindouro, no milênio. O Senhor criou os céus e a terra. Dos dois, o céu é maior, porque é o teu local de moradia. Entre o fogo e a água é mais forte, porque extingue o fogo. Quanto ao sol e eu, a lua, tu os fizeste do mesmo tamanho. E um deveria ser maior que o outro, disse a lua. Então Deus respondeu para a lua: eu sei qual o seu verdadeiro propósito, lua. Você gostaria de ser a maior estrela, não é verdade? Porém, como você se queixou, eu a diminuirei. Meu castigo será tão grande só porque eu reclamei? Perguntou a lua. Bem, respondeu Deus, no futuro, quando o Messias chegar, farei sua luz mais forte, tão forte como o sol agora. E a lua, então, toda feliz, disse: serei como o sol, então? E aí o Senhor disse: não, pois então o sol vai brilhar 7 vezes mais. Você vai brilhar tanto como o sol hoje, mas no milênio, o sol vai brilhar 7 vezes mais. Aqui Deus está sinalizando na sua palavra e nos mostrando algo poético, mas verdadeiro, que no milênio o sol vai brilhar 7 vezes mais, e a lua vai ter o brilho do sol hoje, e nesse período a terra voltará a ter um anel de águas ao seu redor, e o ser humano vai viver no mínimo por 1000 anos, vai voltar a ser como era antes do dilúvio. Muito bem, vamos agora ao 5º dia. No 5º dia, Deus criou os peixes. Deus encheu as águas com milhares de espécies de peixes e criatura do mar. Criou também as aves que voam no céu. Nesse dia, o Senhor colocou sobre as águas e os peixes uma unção de multiplicação. Por isso os peixes representam prosperidade e multiplicação, riqueza. E assim se fez. Nos oceanos se encheram de animais e peixes que sustentam e são para o sustento do homem. E no 6º dia, então, Deus criou o homem, do pó da terra o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus que isto era bom. O 7º dia. No 7º dia, Deus faz algo extraordinário, maravilhoso. Deus santificou esse dia. Nesse dia, no 7º dia, Deus sentou-se no trono da felicidade. Este é o nome do trono de Deus. O trono de glória é chamado de o trono da felicidade. E o jardim do Éden é chamado de jardim das delícias, onde o homem foi colocado. Neste dia, o 7º dia, Deus ordenou que todos os anjos marchassem perante o seu trono numa grande parada. Todos os anjos dançaram em santidade e alegria, enchiam os céus de felicidade, louvavam a Deus clamando: glória a Deus, a glória do Senhor perdurará para sempre no universo. Cantaram também que o Senhor se rejubile com a maravilhosa criação feita por Ele. Deus então acenou ao anjo encarregado do sábado e sentou-se no trono de honra. Todos os anjos dançaram à sua volta e cantavam: hoje é Shabat. Após Deus ter feito o Shabat, este chorou e disse:
Senhor, sou tão triste e solitário. Eu sou o único dia que não tem um par. O domingo é parceiro da segunda. Terça-feira é vizinha da quarta. A quinta-feira tem a sexta. Mas eu não tenho ninguém para fazer parceria comigo, porque sou o último dia da semana. Então Deus respondeu: não se preocupe, Shabat. Um povo inteiro será seu amigo. O povo de Deus terá o privilégio de mantê-lo sagrado. Por isso, vocês, o Shabat e o povo de Deus sempre estarão unidos. E esse povo que Deus levantou para consagrar o Shabat é o povo de Israel, os filhos de Abraão. E todos aqueles que creem em Deus são companheiros do Shabat. O sábado é o dia por excelência que Deus, Ele guardou, separou para mostrar a Adão toda a sua criação e restaurar nele a sua presença, a sua imagem e semelhança. Nesse dia todas as criaturas cantaram para Deus e cantam até hoje para Deus. Todas as criaturas cantam para Deus e agradecem a Ele que as fez tão perfeitas e que Ele tenha dado a cada uma delas uma função neste mundo. As árvores louvam a Deus com graciosos movimentos de seus ramos ondulantes. A água canta para Deus com um gentil quebrar das ondas e com o clamor da arrebatação. Os animais louvam a Deus com seus vários sons e chamados. A lua, o sol, louvam quando brilham sobre este mundo. Por isso que diz o versículo do Salmo 148. Louvem a Deus toda a terra, as enormes serpentes e todas as criaturas que vivem nas profundezas. Louve a Deus as serpentes, os animais, os pássaros, o fogo, o granizo, a neve, a neblina, o vento tempestuoso que obedece sua ordem. Montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros louvam o Senhor. Animais ferozes e o gado, animais rastejantes e pássaros voadores, todos louvam o Senhor. Porém, quem louvaria mais ao Senhor? Certamente nós, os homens, criatura mais extraordinária que Deus fez. Devemos lembrar hoje que tudo no mundo foi criado para nós e todos fomos criados para Deus. Aleluia! Vamos agora recapitular como que Deus criou Adão e Eva no sexto dia. Aqui nós vamos dar uma instrução, uma aula extraordinária de cada hora do dia do sexto dia. Esses estudos, eles se encontram nos livros sagrados dos sábios, desde os dias de Moisés. Se você quer entrar e saber a cada hora do dia, o que Deus fez, como que Deus fez o homem, você poderá se inscrever em nossa escola profética e tornar-se um aluno, e então entrar profundamente nesses segredos, e você vai entender porque cada hora do dia tem o seu poder, tem a sua influência. Por que o homem está mais disposto de manhã, mais tranquilo, mais sorridente, e à tarde existe mais aquela pressão? Por que o sábado é um dia super tranquilo e agradável, e a segunda-feira é uma segunda nervosa? Tudo isso está explicado na palavra de Deus, e nós vamos entrar nesses mistérios na segunda parte da aula. Vamos lá então. Deus fez todas as criaturas em apenas alguns segundos, porém Adão é uma exceção. Adão, Deus gastou mais tempo com ele.
Deus ocupou-se com a criação de Adão por muitas horas. Durante a primeira hora, Deus reuniu o pó dos 4 cantos da terra. Durante a segunda hora, Deus mesclou o pó com a água. Observe como Deus faz. Se você voltar no livro no início, quando Deus criou os céus e a terra, Ele primeiro, a separação das águas, Ele pega a água, no segundo Ele coloca a terra seca, e agora Ele junta a terra seca e a água, e vai criar o elemento chamado corpo físico da terra e da água. Aleluia! Cada um desses detalhes são tão importantes e traz segredos profundos, extraordinários, fantástico, porque o homem tem todos os elementos da terra. Nós podemos ver nos nossos cabelos algo semelhante ao que tem nas árvores. Quando o vento sopra a copa das árvores, nós também na copa dos nossos cabelos, né? Sopra o vento e mexe com os nossos cabelos, não é verdade? Os nossos pés, quando nós pisamos na terra, o pé que toca na terra, quando tem água, o primeiro a tocar nas águas são também nossos pés. E tudo isso tem um sentido, um significado. Já diz os cientistas, e meu querido amigo, e Dr. Valdair, já há muito tempo já nos instrui. Você quer ter saúde? Então você precisa de pelo menos 1 hora por dia com os pés no chão e a cabeça no sol, ou o sol na cabeça e os pés na terra. Sendo que alguns têm dificuldade de se manter na terra, né? Estão sempre meio no mundo da lua. Mas vamos lá. Então Adão é uma exceção. Tudo que Deus criou, Ele criou com a sua palavra e com rapidez. Mas Adão ocupou várias horas. Eu quero dizer para vocês que, quando nós falamos a palavra o primeiro dia, o segundo dia, nós vamos estudar na segunda parte quantos milhões de anos pode significar um dia na criação, o primeiro dia, o segundo dia. O meu filho Júnior já está montando a aula com estes segredos mais profundos. Será que um dia de 24 horas foi que Deus criou? Cada dia da criação tem 24 horas apenas? Ou no hebraico, essa palavra dia tem um significado que pode ser milhões ou bilhões de anos? Vamos fazer uma pergunta. Quantos anos tem a Terra? Será que os cientistas estão enganados quando eles falam que milhões de anos? Quando encontram fósseis dos dinossauros que têm milhares de anos? Ou realmente esses milhares de anos estão lá em Gênesis 1:1? Você vai saber isso daqui a um pouco dentro da plataforma da nossa aula, ok? Então vamos falar da criação do homem e continuar aqui como Deus cria Adão e Eva no primeiro dia. Na primeira hora, então, Deus reúne o pó de várias partes do mundo. Por que várias partes do mundo? Para que o homem possa se adaptar em qualquer lugar da terra. É por isso que tanto faz você nascer em um lugar como a África, que é muito quente, e a pele já é apropriada para suportar o grande calor do deserto. Aquela pessoa também pode viver lá no Polo Norte, no extremo frio. Assim como alguém que sai lá, nasceu no lugar mais frio da terra, também pode se adaptar na África ou assim por diante, porque nós temos em nosso corpo físico partes da terra, de todas as partes da terra, dos 4 cantos da terra. Então, na primeira hora, Deus reuniu o pó de todo o mundo, e Ele então separa.
Na segunda hora do dia, Deus mesclou o pó com água e veio barro. Então Deus está agora preparado, já tem ali a substância para criar e dar forma ao homem. Na terceira hora, Deus então formou o corpo de Adão, seus braços, suas pernas, e o homem começa a ter a forma, a se criar. Quando nós olhamos também, vemos no útero de uma mulher, criança, quando ela começa a se formar lá no útero da sua mãe, ela no início não tem forma, mas vai se formando, vai se criando, e o corpo vai aparecendo e criando o braço, as pernas, e assim Deus foi também fazendo o homem do pó da terra. Na quarta hora, é super importante que os sábios dizem que até o quarto dia, Deus não tinha ainda criado nada em cima da terra. As coisas que Ele colocou e veio a crescer da semente, tudo começou a brotar mesmo, a ter vida a partir do quarto dia. Então, na quarta hora do dia, Deus sopra a alma, a Neshama, a alma, Deus sopra no corpo de Adão. O corpo era feito de pó, mas a alma veio do próprio Deus dos céus. Então os céus invadem a terra, os céus descem à terra, e o homem recebe dentro dele a alma que veio do próprio Deus. Então você tem Deus aí dentro do barro, vaso de barro, mas dentro algo precioso e eterno. Eis porque cada pessoa está apta a tornar-se uma pessoa justa, um tzadik, pois nossas almas vêm da fonte de santidade do próprio Deus. Aleluia! Então assim Deus cria o homem, e que hora Ele criou a mulher? Nós estamos na quarta hora do dia. Deus, Ele fez tudo isso, criou os céus e a terra para o homem, e de repente Ele cria o homem para usufruir de tudo isto. Então, nesse momento que o homem está formado, até a alma entra nele, agora vem algo muito importante na quinta hora, depois na sexta hora, e a pergunta que vamos responder na continuidade: que horas Deus criou a mulher? Qual foi a hora? O que aconteceu? Aleluia! E o jardim do Éden, o jardim das delícias, olha só que coisa tremenda. O Gan Éden, onde o apóstolo Paulo foi arrebatado até esse lugar e viu coisas inefáveis que ele não poderia revelar. Esses segredos são para os filhos. Então eu quero, nessa segunda parte da aula, nós vamos dar continuidade falando do processo de Deus criando o homem, e o que acontece na quinta hora, na sexta, na sétima hora, e assim vamos entrar no grande jardim do Éden, o jardim das delícias. Aleluia! Quero convidar você para se inscrever na nossa escola profética. Torne-se um aluno e estude profundamente. São muitas horas e horas sobre esse tema. Vamos falar do segredo vamos falar do Messias. Messias foi gerado, foi criado. Como Deus criou o Messias? Ou ele foi gerado? Qual o papel do Messias neste mundo agora? E qual o papel do Messias no mundo vindouro? É muito importante também o que vamos falar sobre a pele do homem. O homem era luz pura, e o homem tinha a imagem
do próprio Messias. Deus usou o Messias como forma, o formato, para dar forma ao homem. E este assunto vai ser amplamente discutido e falado em nossa plataforma a partir desse momento, que vamos estudar sobre Bereshit. Vamos falar o que havia antes da criação de Gênesis 1:1. Vamos falar do tempo, que momento o tempo foi criado por Deus. Deus está no tempo? Até quando vai durar esse tempo que Deus criou? E o que vai acontecer depois? Esta terra vai terminar? Será exterminada? Destruída? Ou haverá novos céus, nova terra? Você precisa tornar-se um aluno e aplicar seu coração a estudar. E diariamente nós estaremos lendo uma leitura bíblica às 13 horas, um horário que todos podem estar em casa acompanhando, para você estar familiarizado com o que vamos estudar. Quero dizer também que todas essas palavras que estamos ensinando, traduzindo, trazendo para a nossa aula, tudo será escrito, já está escrito na nossa Bíblia, que está saindo uma Bíblia com a tradução do original, corrigindo, trazendo sinônimos da palavra, explicando, expandindo diretamente do hebraico o que quer dizer mesmo quando Deus falou a sua palavra. Então hoje quero encerrar com esta palavra: Deus cria pela sua palavra, do nada Ele traz à existência tudo que foi criado. Então por isso nós podemos falar também palavras de Deus e trazer à existência aquilo que ainda não existe em nossa vida. Então esse segredo nós precisamos receber, aprender, que nós chamamos de palavra rema. É uma palavra criativa, mas Deus cria sim, através da sua palavra. Ele traz do nada, Ele faz vir à existência tudo que existe, e Ele deu também essa palavra para nós também criarmos e trazermos à existência o que ainda não existe. Ou seja, nós podemos realizar nossos sonhos falando a palavra de Deus. Então não perca a continuidade da nossa aula, que vamos entrar nesse tema em nome de Jesus. Aguardo você lá. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho a mirra ardente, mas peço que tua presença